A caminhonete saltava, balançava na estrada de terra, levantando nuvem de poeira que se misturavam com o cheiro forte da mata úmida ao redor. Letícia, Hugo, Ramon e Zeca estavam cansados, mas animados, uma mistura de curiosidade e nervosismo que crescia a cada quilômetro. A antiga represa de Santa Luzia era um lugar esquecido, esquecido por causa do deslizamento que, há mais de 10 anos, havia engolido parte da estrada e proibido o acesso. Mas histórias corriam entre os moradores vizinhos. Aquela represa seria um paraíso secreto para a pesca noturna. Quando chegaram, o sol já começava a descer atrás das árvores altas cerradas à mata, lançando sombras longas e escuras sobre a água parada. A represa era imponente, quase majestosa em sua quietude ameaçadora. A névoa rastejava como um manto sobre as margens, envolvendo tudo num silêncio quase absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de um pássaro solitário. No centro do lago, uma torre de concreto antiga, meio submersa com manchas escuras de umidade, parecia um monumento esquecido pelo tempo. Suas paredes eram ásperas, como se guardassem segredos profundos. Letícia sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao olhar para aquele símbolo imóvel. Parecia que o tempo ali havia parado, ou talvez estivesse preso, assim como as histórias não contadas do lugar. Ramon já estava com a câmera na mão, focando nos detalhes. Isso vai render muito conteúdo para o canal, comentou, tentando animar os amigos. Zeca ria, mas a risada dele parecia forçada, um pouco nervosa, como se tentasse afastar um pressentimento incômodo que crescia no ar. Hugo, o mais quieto do grupo, ficou sentado no capô da caminhonete, olhando fixamente para o espelho d'água, os olhos fixos e vazios. Enquanto montavam as barracas, Letícia não conseguia tirar do peito aquele sentimento de aperto, como se algo invisível estivesse observando, esperando. As águas imóveis da represa refletiam o céu encoberto, como um espelho negro, e um silêncio pesado caía sobre eles, pesado como uma promessa não cumprida. Ao cair da noite, quando o céu se tornou um véu escuro salpicado de estrelas tímidas, uma brisa morna começou a soprar. O vento trouxe consigo um som delicado, quase inaudível, mas impossível de ignorar. Um canto fraco, feminino, vindo do meio da represa. Era uma melodia triste, quase um sussurro, como se a própria água lamentasse segredos enterrados. Letícia congelou, o coração acelerado, tentando encontrar a origem daquele som. O rosto dos amigos mostrou diferentes emoções: surpresa, dúvida, medo. Mas ninguém falou nada. O canto persistiu, envolvente, trazendo consigo uma promessa silenciosa, como se a represa guardasse um convite que não podia ser recusado. A noite caiu rápida e pesada sobre a represa de Santa Luzia, trazendo consigo uma escuridão tão densa que parecia engolir até os sons mais baixos. As barracas mal tremulavam com a brisa morna que agora parecia carregar um peso invisível. O canto, antes suave, crescia em intensidade, invadindo o ar como um convite irresistível e perturbador. Os peixes começaram a surgir na superfície da água com uma agilidade inesperada, atraídos por uma força que os amigos não conseguiam compreender. Cada vez que uma linha era lançada, a fisgada era quase imediata. Zeca ria alto, a alegria dele cortando a tensão momentânea. É magia pura. Eu nunca vi nada assim, ele exclamava, puxando peixe após peixe com uma energia contagiante. Mas Letícia sentia o estômago se contorcer a cada som do canto, que agora parecia ter uma camada oculta, uma dor antiga e um aviso velado. O tom da melodia tinha algo errado, um eco frio que parecia perfurar a alma. E havia algo mais. Ela jurava que, entre as notas, ouviu seu nome sussurrado, como se a voz invisível estivesse chamando diretamente para ela. Ramon apontava a câmera para a torre no centro da represa, tentando capturar algo além da escuridão. De repente, algo se destacou. Uma figura alta e pálida, de cabelos longos e encharcados, parecia estar de pé sobre a estrutura, olhando para eles com olhos que ninguém conseguia ver direito, envolta em uma aura que parecia absorver a pouca luz disponível. A figura desapareceu em um piscar de olhos, deixando um rastro gelado no ar. O grupo tentou ignorar o que viram, dizendo que era só efeito da luz e do cansaço. Mas Hugo começou a agir de maneira estranha. Seus olhos, antes focados e lúcidos, agora pareciam perdidos, vazios. Ele falava de sua mãe, que havia se afogado anos atrás, dizendo que ela o chamava do espelho d'água da represa. Suas palavras ficaram confusas, e o medo começou a tomar conta de todos.
Letícia tentou puxá-lo para longe da margem, mas Hugo parecia como um sonâmbulo, movendo-se em direção à água sem controle. E, sem aviso, ele mergulhou no lago escuro. Ramon correu atrás dele, pulando na água, tentando salvar o amigo, mas não havia sinais de bolhas, de movimento, nem qualquer sinal de vida. Era como se a represa tivesse engolido Hugo, o consumindo em seu silêncio profundo. O canto voltou, mais alto, agora misturado com um sussurro de vozes que pareciam vir de dentro da água e de dentro da própria cabeça de Letícia. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto o desespero crescia no ar. Algo antigo e cruel estava acordando naquela represa, algo que se alimentava daqueles que ousavam ouvir. A madrugada caía pesada, carregada de um silêncio que parecia quase vivo, como se a própria represa prendesse a respiração. O fogo na fogueira lutava para se manter aceso, lançando sombras trêmulas que dançavam lentamente, e o ar úmido fazia a pele de todos parecer pegajosa, como se o ambiente os envolvesse em um abraço frio e sufocante. Letícia sentia o coração pulsar com força, cada batida ecoando alto dentro do seu peito, abafando os sons ao redor. Ela sabia que algo estava errado, mas a voz que surgia na escuridão era hipnotizante, um canto doce e ao mesmo tempo desesperado, como um chamado antigo e implacável que vinha das profundezas da represa. Era uma melodia que parecia acariciar a alma, mas que ao mesmo tempo punha a pele em alerta, como o pressentimento de uma ameaça invisível. O som crescia aos poucos, flutuando na névoa que se espalhava pelas margens da água, chegando até eles como uma corrente fria que gelava os ossos. Letícia fechava os olhos para tentar bloquear o ruído, mas ele invadia seus pensamentos, envolvendo-a com palavras que pareciam sussurrar seu próprio nome, carregando memórias que ela não conseguia decifrar, como se o canto conhecesse sua essência mais profunda. Enquanto isso, Zeca começou a se contorcer em pânico, dizendo que sentia algo puxando seu tornozelo debaixo da barraca, uma força gelada e insistente que tentava arrastá-lo para as águas. O medo se espalhou como um fogo, e quando saíram apressados para fora, encontraram apenas marcas estranhas na lama, impressões de mãos grandes, com membranas translúcidas entre os dedos, como se fossem de um ser híbrido, meio homem, meio peixe. Ramon, tentando manter a razão, mostrou o vídeo da torre submersa que havia gravado antes. Ao rever as imagens, o grupo congelou ao perceber que a figura feminina não tinha desaparecido. Ela havia mergulhado na água, mas antes de sumir, abriu os olhos que eram negros, vazios, sem íris, e esboçava um sorriso sinistro, revelando dentes finos e afiados como agulhas, reluzentes na penumbra. O medo virou um peso que o sufocava. Letícia se lembrou das histórias que a avó contava sobre a Yara, a mulher que seduzia pescadores para afogá-lo ou se roubar suas vozes. Mas aquela não era a Yara das lendas. Era uma versão mais antiga, mais cruel e corrompida, uma entidade que se alimentava das almas aprisionadas que crescia a cada nova vítima. O ar parecia se fechar em torno deles, pesado como um manto de chumbo. O canto continuava a ecoar, agora tão perto que parecia vibrar dentro dos ossos. O silêncio da represa não existia mais. Tudo era preenchido por aquele som, um chamado faminto que prometia um destino sem volta. Os olhos do grupo buscavam em volta, tentando encontrar uma saída, mas a névoa parecia querer engoli-los, e a água da represa refletia uma superfície negra e inquebrável, como um espelho de pesadelo pronto para prender qualquer um que ousasse escutar seu chamado. O silêncio na represa era pesado, quase sufocante, como se o próprio ar estivesse carregado de algo podre e esquecido. Zeca desapareceu de repente, sem aviso, como se fosse engolido pela névoa espessa que se formava entre as árvores e a água. Letícia e Ramon, agora sozinhos, sentiram o frio percorrer a espinha. Eles seguiram a margem, iluminados pela luz trêmula das lanternas. O chão estava lamacento, e a cada passo, o som dos galhos quebrando parecia ecoar como um grito abafado. Então, Ramon viu algo. O corpo de Zeca flutuava, imóvel, a poucos metros da margem. Quando Ramon se aproximou, um calafrio tomou conta de seu corpo. Com as mãos trêmulas, virou Zeca lentamente. O que viu fez engasgar com o ar. O rosto do amigo não estava apenas pálido, estava deformado por um sorriso grotesco. Os olhos, que antes brilhavam de vida, agora estavam costurados com linhas finas de pesca, cruzando como se o tempo tivesse congelado ali. E na boca, onde deveria haver lábios, abriam-se guelras, aquelas mesmas que os peixes usam para respirar. O horror tomou conta dos dois.
Um som distorcido, um sussurro que parecia vir da própria água, começou a se espalhar ao redor deles. Tentaram fugir pela mata fechada, mas cada trilha os levava de volta à represa, como se a floresta estivesse viva e zombando de sua tentativa de escapar. O canto, que antes era distante e suave, tornou-se uma melodia ensurdecedora que preenchia todo o espaço, reverberando no peito, no cérebro, fazendo-os cambalear. Então Letícia viu, emergindo da água turva, a criatura que os havia atormentado. Seu corpo lembrava uma mulher, mas coberto de escamas azul escuras que brilhavam sob a luz da lua. Os cabelos se moviam como serpentes molhadas, e suas mãos longas terminavam em garras afiadas. Ela não caminhava, deslizava pelo chão como se fosse parte da própria água. Seus olhos negros, profundos e sem íris, fixaram-se em Letícia. Um arrepio tomou conta dela, a voz da criatura invadiu sua mente, múltipla e ao mesmo tempo hipnotizante. Fique, você escuta meu canto desde criança, não é? Letícia caiu de joelhos, as mãos apertando os ouvidos, enquanto um grito de desespero e dor escapava de sua garganta, misturado ao som da melodia infernal que a mantinha presa. O amanhecer trouxe uma luz pálida e fria, que parecia mais um aviso do que um alívio. A represa estava estranhamente calma, como se nada tivesse acontecido durante a noite, mas o silêncio agora pesava como uma sentença. Letícia e Ramon estavam exaustos, os corpos marcados pelo medo, a alma carregada de uma angústia que não se dissipava. Os corpos dos amigos desaparecidos tinham sumido sem deixar vestígios, como se a água os tivesse engolido para sempre. As varas de pesca estavam molhadas, quebradas, espalhadas pelo chão lamacento. O ambiente parecia sufocado, o cheiro da represa misturado a um aroma metálico que lembrava ferro velho. Eles finalmente encontraram a estrada, a trilha que levava para longe daquela prisão viva. Ramon não parava de olhar para as gravações em seu celular. As imagens estavam distorcidas, mas em cada trecho a figura da mulher da represa aparecia, sempre observando, às vezes muito mais próxima do que eles lembravam. Um olhar vazio que parecia penetrar a alma. Mas Letícia não falava mais. Seu silêncio era inquietante. Ela caminhava olhando fixamente para a água da fonte na praça da cidade. Um sorriso estranho, quase melancólico, iluminava seu rosto. Às vezes, em dias chuvosos, sussurrava melodias incompreensíveis, como se o canto da represa ainda estivesse dentro dela, preso, chamando. Aos poucos, as pessoas começaram a notar. A menina que havia retornado da represa já não era a mesma. Era como se algo tivesse tomado conta dela, um fragmento daquela criatura subaquática, uma parte da escuridão que jamais a deixaria ir. Na represa de Santa Luzia, a torre de concreto permanece, silenciosa e imponente. Ao entardecer, quando a névoa começa a subir, dizem que ainda se pode ver uma figura parada lá, como um farol esquecido. E se ouvir com atenção, ouvirá o canto. Um convite, mas cuidado! A isca está lançada, e o anzol está esperando pelo próximo pescador. O sol se punha lentamente sobre o rio Catirina, tingindo o céu com tom de cobre vermelho queimado que se espalhavam como brasas prestes a apagar. A vila de Santa Benigna repousava silenciosa, escondida entre os campos alagados e as matas densas, onde o ar úmido trazia o cheiro da terra molhada e do musgo. O rio, largo e lento, parecia uma serpente preguiçosa, com suas águas escuras refletindo as cores do entardecer. Os moradores conheciam bem aquele lugar. Sabiam dos segredos do rio, das histórias sussurradas em noites de lua minguante. Ali, o tempo parecia hesitar, como se a vila vivesse entre dois mundos. Por isso, ninguém cruzava as águas depois das 8 horas da noite. E ninguém saía de casa depois desse horário, como se o próprio rio Catirina guardasse suas regras com um silêncio mortal. Miguel, um pescador de meia-idade, estava de volta à vila após anos vivendo na cidade grande. Seus olhos carregavam o cansaço das ruas, mas também a determinação de quem busca raízes esquecidas. Ele desacreditava das lendas que ouvirá na infância, aquelas histórias sobre o velho da balsa, a embarcação fantasma que levava para sempre quem ousasse desafiar o rio à noite. Para ele, eram medos antigos que prendiam as pessoas na ignorância, uma maneira de controlar o povo com histórias de fantasmas. Naquela primeira noite, o ar estava pesado,
O céu limpo, mas a lua ainda tímida atrás de nuvens escuras. Miguel decidiu que iria atravessar o rio de canoa para pescar do outro lado, onde as águas sempre tinham mais peixes. Quando falou sobre isso para alguns moradores, ouviu alertas secos e olhares preocupados. Não vá depois das 8, disse Dona Amélia, a curandeira da vila, com a voz baixa e cheia de respeito, quase um sussurro. O rio tem dono, Miguel, e ele vem, na balsa sem remos. Ele não pede, só leva. Miguel sorriu com um misto de ceticismo e desafio. É só um rio, e eu sou pescador, não um menino para ter medo de história. Ele sabia que aquela travessia significaria mais do que um simples percurso sobre as águas. Mas quando lançou a canoa na margem e começou a remar, o céu já havia escurecido para um azul profundo e sem estrelas. O silêncio da vila parecia se prender em seu peito, e o rio à sua frente parecia um convite sombrio, um caminho que prometia pescar não só peixes, mas segredos antigos, difíceis de entender. Enquanto remava, o som das gotas pingando do remo era a única coisa que quebrava a quietude absoluta da noite, como se o rio estivesse esperando. O vento cessara, e o frio começava a se enraizar na pele de Miguel, mesmo com o calor do verão. Algo naquela travessia parecia diferente, mais denso, mais vivo. E então, no meio da escuridão, algo deslizou sobre a canoa, uma presença invisível que fez o coração de Miguel acelerar. Ele não sabia ainda, mas aquela noite seria apenas o começo de um encontro com que o rio nunca mais deixaria esquecer. O céu estava agora completamente tomado pela noite, uma escuridão espessa que parecia engolir tudo ao redor. O rio Catirina se estendia à frente de Miguel como um tapete negro, imóvel e silencioso, exceto pelo leve balanço das águas. O ar ficou mais frio. A névoa começou a se formar rente à superfície, emaranhando-se pequenas ondulações que pareciam sussurrar segredos que só o rio conhecia. Miguel remava devagar, sentindo madeira rangendo sob as mãos, enquanto o único som que quebrava o silêncio era o batido suave da água contra a canoa. Seus olhos tentavam decifrar as sombras à margem, mas tudo parecia envolto em um véu de mistério. Ele não via estrelas, e a lua, quando aparecia timidamente entre as nuvens, era apenas um fantasma prateado no céu. De repente, a canoa balançou, como se algo tivesse passado por baixo. O coração de Miguel apertou. Ele parou de remar, tentando ouvir qualquer coisa, o som da água, do vento, ou um sinal que explicasse o que havia sentido. Mas o silêncio voltou a dominar, pesado e opressor. Então, do meio da neblina, surgiu uma balsa, uma embarcação antiga, feita de madeira gasta e escura, movendo-se lentamente contra a correnteza. Não havia cordas, nem remos, e ainda assim, ela flutuava, como se tivesse vida própria. Sobre ela, uma figura encurvada se destacava contra a névoa, como um espectro, o velho da balsa. Miguel sentiu um frio que não vinha do vento. A pele enrugada do homem parecia cor molhado, e o chapéu de palha sujo escondia parcialmente seu rosto. Mas os olhos, aqueles olhos, brilhavam como brasas, vivos e penetrantes, fixos em Miguel. O pescador tentou gritar, mas a voz falhou. O velho não respondeu, apenas apontou lentamente para ele, como se fosse um aviso ou uma sentença. Desesperado, Miguel virou a canoa e começou a remar com força, tentando alcançar a margem. Mas parecia que o rio não queria deixá-lo escapar. As margens se afastavam, o silêncio aumentava, e o velho da balsa permanecia lá, imóvel. Sempre mais perto, um peso invisível puxando Miguel para o centro do rio. O medo se instalou profundo no peito, uma sensação que não se podia simplesmente ignorar. E naquele instante, Miguel percebeu que o rio não era apenas água e terra. Era uma prisão, um segredo antigo, e ele acabará de cruzar seu limiar. Miguel finalmente atingiu a margem do rio, mas ele não era o mesmo homem que havia partido naquela noite. Seus passos estavam pesados, como se carregasse o peso do próprio rio em seus ombros. O suor frio escorria pelo seu rosto, e seus olhos refletiam uma sombra profunda, um vazio inquietante que parecia consumir sua alma. Os moradores da vila o observavam em silêncio, como se soubessem que algo mudará para sempre. Dona Amélia, com seu olhar cansado e voz baixa, aproximou-se devagar, os olhos fixos em Miguel. Você viu, não foi? O que o rio mostrou a você? Sua pergunta pairou no ar, carregada de medo e resignação. Mas Miguel não respondeu.
Com um gesto pesado, ele entrou em casa, trancando a porta atrás de si com um estrondo que reverberou na noite silenciosa. Lá dentro, ele se deixou cair no chão de madeira, sentindo o coração acelerar e a respiração falhar. O silêncio do cômodo parecia sufocante, como se as paredes guardassem o eco das águas misteriosas que o haviam marcado. Durante 2 dias, Miguel permaneceu isolado, distante de tudo e de todos. Seus sonhos eram invadidos por imagens perturbadoras. A correnteza que puxava para o centro do rio, o velho da balsa com seus olhos de brasa e o rosto sereno e ao mesmo tempo assustador de sua irmã desaparecida, Joana. Na terceira noite, o tormento dentro dele se tornou insuportável. Ele sabia que precisava enfrentar o rio, mesmo que isso significasse cruzar a linha entre o mundo dos vivos e o desconhecido. A vila tentava dissuadi-lo, sussurrando histórias antigas, lembrando das tragédias que assolaram pescadores que ousaram desafiar o rio após o anoitecer. Miguel caminhou até a margem, a lamparina trêmula lançando sombras dançantes sobre a água escura. O ar estava pesado, quase sufocante, misturando o cheiro úmido da terra com um aroma metálico e inexplicável. A névoa se adensava a cada minuto, envolvendo a paisagem num manto frio que parecia querer silenciar até o próprio tempo. Lentamente, ele lançou a linha ao rio, sentindo a tensão vibrar em seus dedos. Quando puxou a isca, sentiu um peso inesperado. Ao olhar, percebeu um pedaço de rede velha, podre e encharcada, com um nome bordado que gelou seu sangue. Joana Elias. O mundo ao redor pareceu oscilar. Na névoa densa, a balsa reapareceu, imóvel, silenciosa, como um espectro flutuando na escuridão. O velho da balsa o observava com seus olhos de brasa, pacientemente esperando pelo chamado que só Miguel poderia ouvir. Miguel sentiu um calafrio que percorreu sua espinha. Pela primeira vez, compreendeu que o rio não era apenas água e correnteza, mas um portal para um destino sombrio, uma passagem sem retorno. A noite parecia ter engolido todo o som da vila. O ar estava pesado, quase palpável, carregado com o cheiro úmido da água e da terra. Miguel voltou à beira do rio, cada passo ecoando na quietude opressiva. A lamparina tremia nas suas mãos, a luz fraca mal atravessando a névoa densa que envolvia o rio como um véu de mistério e ameaça. Desta vez, ele não hesitou. Aproximou-se da balsa fantasma que flutuava imóvel sobre as águas escuras, quase como se fosse parte da névoa. O velho da balsa estava ali, imóvel, sua figura quase fundida com a penumbra que o cercava. Sem uma palavra, o homem virou-se lentamente. O rosto revelou-se em detalhes terríveis, uma máscara viva de pele queimada e musgo que se agarrava a ele como uma segunda pele. A barba, fina e líquida, pingava uma água negra e espessa que parecia absorver a luz ao redor. Em suas mãos, um remo feito de ossos, frio e macabro. Miguel sentiu um arrepio que subiu pela espinha, mas avançou, colocando um pé na balsa que rangia sob seu peso. Assim que se acomodou, a embarcação começou a deslizar pela água, movendo-se silenciosamente contra a correnteza. O rio não parecia mais o mesmo. A água girava em redemoinhos lentos, como um relógio invisível que marcava o tempo da travessia entre os mundos. Ao redor, sob a superfície negra e imóvel, rostos começaram a emergir, translúcidos e distorcidos. Amigos, parentes, todos com os olhos fechados, como prisioneiros de um silêncio eterno. As bocas se abriam em gritos silenciosos, presas em um pesadelo sem fim. O velho sorriu com uma expressão de triunfo que fez o sangue de Miguel gelar. Sua voz, rouca e sinistra, ecoou na mente do pescador. Você me chamou com ganância, mas o rio não divide. O rio leva. Cada metro que a balsa avançava parecia afundar um pouco mais, mergulhando Miguel numa sensação de perda e desespero. Ele tentou pular, fugir daquele destino cruel, mas os braços do velho agarraram-no com uma força sobrenatural, implacável. Correntes invisíveis subiram das águas, envolvendo como laços gélidos, e a lamparina apagou-se de repente, mergulhando-os em completa escuridão. Naquela noite, o rio levou mais do que um homem, levou sua alma. O sol nascente derramava uma luz pálida sobre o rio Catirina, iluminando a água imóvel e a neblina que ainda abraçava as margens. A canoa de Miguel foi encontrada presa entre galhos retorcidos e juncos, balançando suavemente com o fluxo lento do rio. Dentro dela, não havia vestígios do pescador, apenas um chapéu de palha antigo, desbotado pelo tempo, e um remo quebrado,
quase como se tivessem sido deixados ali como um aviso silencioso. A vila despertava num silêncio carregado de inquietação. Os moradores olhavam para o rio com olhos cansados, evitando falar sobre o desaparecimento que já parecia fazer parte do destino daquele lugar. Não havia sinais, nem vestígios que pudessem explicar o sumiço. Miguel simplesmente evaporara como fumaça na neblina da manhã. Mas quando a lua minguante começava a surgir no céu escuro, uma sensação estranha se espalhava pela vila. Os mais antigos diziam ouvir, vindos do meio do rio, o som inconfundível da madeira rangendo. Era a balsa movendo-se sozinha, deslizando silenciosamente pela superfície negra. E na escuridão, alguns afirmavam ver 2 olhos de brasa brilhando entre as sombras, não mais um homem velho, mas algo que havia tomado seu lugar. Agora, a lenda dizia que o velho da balsa não estava mais sozinho. O rio havia feito sua escolha e exigia sua dívida. E para quem ousasse pescar depois das 8, um conselho antigo permanecia: leve uma moeda de cobre no bolso. Pois quando aquela balsa fantasma apontasse para você, só haveria uma escolha: pagar o preço ou remar até o fim do rio do nunca mais. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!